Se você esteve no planeta Terra nos últimos dias, provavelmente só ouviu falar em Game of Thrones. Talvez você mesmo só tenha falado sobre Game of Thrones nos últimos dias. Eu só falei em Game of Thrones nos últimos dias. Com o início da última temporada da série mais aclamada de todos os tempos, não tinha mesmo como falar sobre outro assunto. E se você não sabe do que eu estou falando ou nunca viu Game of Thrones... Shame! Shame! E é claro que o Mad Canal não podia ficar fora dessa moda. Mas afinal, o que Game of Thrones tem a ver com medicina? O autor George R.R. Martin criou em Game of Thrones um universo de fantasia medieval bastante detalhado. Ele inventou todo um mundo com suas regras próprias. Claro que nesse contexto não podiam faltar doenças que só existem na cabeça criativa do autor. Pois é, mas pelo menos em um caso ele não estava delirando tanto assim. Na sexta temporada da série, o personagem Jorah Mormont contrai uma doença chamada escama gris, em que a pele da pessoa infectada vai se transformando em pedra. Your mind? 6 months. Maybe fewer. É claro que não existe uma doença em que nossos órgãos se transformam em pedra, mas perto disso. A fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença do tecido conectivo, em que os músculos e articulações vão sendo substituídos por ossos. É a única doença conhecida que transforma um órgão de um sistema em outro. O que acontece é um defeito nos mecanismos de reparação dos tecidos, e toda vez que um músculo, tendão ou ligamento sofre algum dano, ele é reparado se ossificando. Com o tempo, a pessoa vai perdendo todos os movimentos e, pode-se dizer, acaba virando um homem de pedra, exatamente como são chamadas em Game of Thrones os indivíduos em estágios avançados de escama gris. E Game of Thrones tem outras coincidências com o mundo real. Se o Westeros tem o seu Jon Snow, a medicina também tem um Jon Snow. Provavelmente você já deu umas risadinhas nas aulas de epidemiologia, quando seu professor citou um certo Jon Snow. Quer dizer, isso se você tivesse acordado nas suas aulas de epidemiologia. Alguém? Alguém? Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? Alguém sabe o que quer dizer? Jon Snow é considerado o pai da epidemiologia moderna, graças aos seus estudos sobre o cólera. Ele não só descobriu que a doença era causada por águas contaminadas, como localizou o exato poço que estava causando uma epidemia em Londres, poupando assim muitas vidas, lá em 1854. Apesar disso, quando o médico morreu em 1858, o obituário publicado pelo Lancet sequer citou as descobertas de Snow, como se ele não soubesse nada sobre o assunto. You know nothing, Jon Snow. E falando em Jon Snow, foi um antepassado do ator que interpreta o filho bastardo de Ned Stark quem inventou algo fundamental na nossa vida: o vaso sanitário. Say what? Isso mesmo, o tataravô de Kit Harington inventou lá no século XVI o vaso sanitário, com direito a descarga e tudo. O próprio Kit Harington confirmou a informação e até o desenho South Park já homenageou o cara pela invenção. Ironia do destino, o fato de um vaso sanitário ter tido muita importância em Game of Thrones. Foi sentado no trono que o patriarca dos Lannister foi assassinado pelo filho, Tyrion. She's in there. Are you afraid of a dead whore? E se você acha que essa posição pouco honrosa é exclusiva da ficção, saiba que Tywin Lannister não está sozinho. O rei da Inglaterra, Jorge II, morreu enquanto fazia suas necessidades, vítima de uma dissecção da aorta torácica, em 1760. Catarina, a Grande, também morreu sentada no troninho, de um AVC. E Judy Garland e o rei do rock, Elvis Presley,
também deixaram o mundo sentados na invenção do John Harington. No caso dos dois, vítimas de uma overdose de drogas. Não falei que Game of Thrones tinha tudo a ver com medicina? Conta pra mim aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se você está acompanhando a 8ª e última temporada de Game of Thrones. Não deixa também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para ter acesso a mais vídeos como esse, em que medicina e cultura pop se cruzam, além de videoaulas e um pouco da minha rotina na faculdade de medicina. Ah, seria também muito bacana se você pudesse contribuir com o crescimento do canal, apoiando o nosso projeto lá no Catarse. Eu te espero nos próximos vídeos aqui do Med Canal. Um grande abraço e até lá!